Segurança jurídica, quando tiver segurança jurídica, tem que lembrar o seguinte, que se refere que não pode ser mudado algo que já perpetuou. Ou seja, alguma coisa que já se perpetuou, já é um costume, já está regrado, ela não pode ser mudada. Como que, por exemplo, o direito adquirido, que é algo que já se perpetuou, já foi conquistado. Né? Então, o direito adquirido não pode ser mudado, a coisa julgada, ela já foi julgada, trânsito em julgado. O ato jurídico perfeito, o instituto da prescrição. Então, segurança jurídica ela vai trazer uma segurança de que eu não posso fazer tudo o que eu quero de qualquer maneira. Tem coisas que já se perpetuou que ela vai estar segura. Não vai poder ser mudado. Ela adquiriu uma segurança jurídica. Então, quando falar em segurança jurídica, você vai lembrar, vai assimilar. Segurança jurídica, que é que eu não posso mudar algo que já perpetuou. Vamos falar sobre o princípio também da autotutela. Autotutela. Quando fala assim autotutela, ele está falando o seguinte, que a administração pública pode rever seus próprios atos. Ela pode anular os ilegais, que são os atos ilegais, ela pode anular eles e pode revogar os inoportunos e inconvenientes. Tá, gente? Então, quando fala-se em autotutela, a administração pública ela pode rever os seus atos. Rever atos, ela quer falar sobre o quê? Sobre algo que já foi feito. Então, ela já praticou um ato e ela pode rever aquele ato a qualquer momento. Então, ela pode analisar aquele ato que já foi praticado e ela pode tomar decisões em cima daquele ato que já foi praticado por ela. E quais são essas decisões? Ela pode anular os ilegais. Quando eu falo em anulação, gente, tem que ligar a palavra anulação com ilegal. Eu só consigo anular algo que é ilegal. Algo que é ilegal, algo que infringe a lei, algo que está fora da lei. Quando cair na prova anular, você tem que já vir na mente. Opa, anular. Então, quando fala em anulação, é ato ilegal. E revogar, quando se fala em revogar, revogação, fala de atos que são inoportunos e inconvenientes. Eles eram atos legais, mas por um momento se tornaram inoportuno e inconveniente e a administração ela pode revogar, de acordo com a sua vontade, né, para atender o interesse público sempre. Entendeu? Então você tem que fazer essa conexão aí. Autotutela, rever seus próprios atos. Se é rever os seus atos, então é um ato que já foi cometido. Ela vai rever agora eles, podendo anular eles, que são os atos ilegais, e revogar os inoportunos e inconvenientes, tá? Os atos anulados, gente, os atos anulados, eles retroagem. Eles têm um efeito que ex tunc. O que é o efeito ex tunc? Ele retroage lá à origem da onde foi praticado esse ato. Os seus efeitos vão retroagir lá. Aquela origem desde a criação do ato. Então você lembra aí, ex tunc, tunc com T, você lembra de quê? Vou dar um bisu para vocês. Vocês não confundir com o ex nunc. O ex tunc, ele retroage. Se ele retroage, ele vai o quê? Vai para trás. O Tzinho, você lembra de quê? Lembra da testa. Testa. Se eu dou um tapa na testa, a cabeça vai para trás, não é? Dou um tapa na testa, a cabeça foi para trás. Então, ex tunc, testa, vai para trás, retroage. O retroagir é ir para trás, certo? Então, ex tunc, retroage, que são os atos anulados. E atos anulados são os atos ilegais. Já os atos revogados, eles não retroagem, porque eles são efeito ex nunc. Eu falei do ex tunc, testa, que vai para trás, retroage, bate na testa, a cabeça vai para trás, retroagiu. Já o ex nunc, o Nzinho seria o quê? Com nuca. Eu bato na nuca, a cabeça foi para frente. Então ele não retroagiu. Ele vai ser daquele momento ali para frente. Os efeitos dele vai ser daquele momento ali em que o ato foi revogado para frente. Dali para trás não vai ter efeito nenhum. Entendeu? Vai continuar as coisas que aconteceram dali para trás. Os efeitos da revogação só vai ser dali do ato para frente, ex nunc. Então quando falar em revogação, você vai lembrar de quê? De atos inoportuno e inconveniente. Só se revoga atos inoportuno e inconveniente. Efeito ex nunc, dali para frente. E quando falar de anulação, anulação é atos ilegais.
né, atos ilegais. E os atos ilegais que são anulados, eles retroagem, efeitos ex tunc, né, dali para trás. Então ele pega lá atrás da criação daquele ato e ele retroage lá, como se o ato não existisse, beleza? Não esquece isso daí, tá? E uma coisa que você precisa de lembrar também, que somente a administração pública pode revogar seus atos. O judiciário ele não consegue revogar os atos da administração pública. Por que o judiciário não consegue revogar? Porque os atos que são revogados, eles são atos legais. O judiciário ele não pode revogar um ato que é legal da administração pública. Porque ele tem legalidade, ele tem efeito. Ele tem a sua eficácia. Só que a administração pública ela revogou por quê? Porque a partir de algum momento esses atos se tornou inoportuno, ele é inconveniente para ela agora. Entendeu? Então só a administração pública pode revogar os seus atos. O judiciário ele vai poder fazer o quê? Ele vai poder anular os atos quando forem ilegais. Aí ele pode. Se a administração pública não anular os seus próprios atos, que a administração pública pode anular os seus atos, aí eu ingresso no judiciário quando o ato for ilegal e o judiciário ele tem o poder de anular os atos ilegais. Mas o judiciário não tem poder de revogar os atos da administração pública. Só a administração pública pode revogar os seus atos, beleza? Isso aqui cai em prova, gente. Isso aqui, pelo amor de Deus, isso aqui cai em prova. Vocês precisam entender sobre esse negócio de revogação e anulação. Que só a administração pública pode revogar seus atos. O judiciário ele pode anular os atos ilegais. E a administração pública ela pode tanto revogar os seus atos, quanto ela pode também anular os seus atos ilegais, tá? Entendam isso, não esqueça, pelo amor de Deus, isso aqui cai em prova. E vai cair, tá? Porque geralmente todas as provas que falam sobre direito administrativo, essa matéria, esse negocinho aqui cai. Beleza? Vamos lá. O outro princípio aí, o princípio que nós estávamos falando era o quê? Princípios implícitos, né? Princípio implícitos. O outro princípio aí implícito, que é o sexto princípio, é a continuidade do serviço público. Continuidade do serviço público, o próprio nome já fala, o serviço público não pode parar. Então eles são necessários, são essenciais, eles não podem parar. Um exemplo é a área da segurança pública. É proibido greve no militarismo. O militar não pode fazer greve, porque é serviço essencial. E alguns outros serviços públicos têm um limite mínimo para funcionar. Não pode parar 100%, porque são essenciais. Né? O transporte, os ônibus podem parar 100%? Não pode, porque eles são essenciais para a população. Então o serviço público ele tem que ser o quê? Continuado. Tem a continuidade do serviço público. Quer ver de que forma cai na prova? Vou dar para vocês um exemplo aqui, ó. Em uma greve dos rodoviários, a paralisação impediu o deslocamento da população por vários dias. E o governador ele determinou que policiais militares utilizassem os ônibus e os equipamentos da empresa para transportar as pessoas, para que o serviço não parasse para a população. A atitude que o Estado teve tinha o objetivo de assegurar essencialmente qual o princípio da administração pública. Aí vem lá. Impessoalidade? Não. Publicidade? Não. Autotutela? Não. Cortesia? Não. Continuidade de serviço público? É. Então aqui nesse caso, aqui nessa questão, teve uma greve, foi colocado os polícias para que o serviço ele continuasse, para que o serviço não parasse para a população. Então atendeu ao princípio da continuidade do serviço público. Entendeu? Cai dessa forma na prova. Só você entender o princípio, que na hora que você lê a questão, você vai, opa, tô ligado, tô ligadinho, pum, 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 acertei, fechou. Beleza? E o último princípio aí, implícito, é a motivação. A administração pública ela deve, sempre que fazer um ato, ela tem que motivar, dizer as razões de fato e de direito das suas decisões. Então, sempre que ela praticar um ato, ela tem que dizer qual a razão de ter praticado esse ato. Qual o motivo de ter praticado esse ato? Tem que ser motivado. Não pode ser assim, simplesmente porque eu quero praticar esse ato. E acabou, não. Tem que ter um porquê. Então, motivação, as razões ou motivo do fato, do ato ter sido praticado, beleza? Então, esses foram os princípios implícitos. Né? Dentro dos princípios implícitos, eu falei proporcionalidade, cortesia, razoabilidade, segurança jurídica, autotutela, continuidade do serviço público e motivação. 7 princípios implícitos, beleza? Fica ligado aí. Agora vamos entrar na parte, gente, aqui, de poderes administrativos.
Você não pode confundir princípios com poderes. Princípios é uma coisa, poder administrativo é outra, tá? E aí vocês vão criar a mnemônica de vocês. Aqui existe 6 tipos de poder administrativo. Eu criei a minha mnemônica, que é repor e dividir. Esse I é com H, HI. Repor I, HI, dividir. Repor I, dividir. Que é para mim lembrar na hora da prova. Se vocês quiserem aproveitar, fica à vontade. Então, o primeiro poder que eu quero falar com vocês é o poder regulamentar ou normativo. O próprio nome já fala. Regulamentar, ele vai regular alguma coisa. Ele vai expedir um regulamento de alguma coisa. Ele vai explicar alguma coisa que já existe para sua correta execução. E só quem pode utilizar desse poder regulamentar ou normativo é o chefe do executivo. É o chefe do executivo. E quem é o chefe do executivo? Na esfera municipal é o prefeito, na esfera estadual é o governador e na esfera federal é o presidente, tá? Então, esse poder regulamentar ou normativo é privativo do chefe do executivo e ele só pode explicar uma lei, regular uma lei. Ele não pode criar uma nova lei. Nunca poderá criar uma nova lei nesse poder regulamentar, somente explicar a lei, beleza? Um exemplo desse poder é o regulamento do imposto de renda. Ele vai explicar como é feito o imposto de renda, ele vai regular as coisas. O segundo poder administrativo é o poder de polícia. Isso aqui é interessante, aqui é um dos mais importantes. E você precisa de saber, não é poder da polícia, porque não se refere somente à polícia, mas fala de um poder de polícia, que é um poder que pertencente a toda a administração pública. Qualquer órgão, entidade pública pode tomar uso desse poder para praticar suas ações. E o poder de polícia, ele fala sobre condicionar e restringir direitos individuais em prol da coletividade. Então eu vou condicionar um direito do indivíduo, eu vou restringir um direito que seria do indivíduo em prol de algo que é muito importante para a coletividade. O exemplo desse poder de polícia são as blitz policiais que nós fazemos. O que você faz? Você aborda o sujeito, por um momento, você restringe o poder de ir e vir dele, né? Todos têm o poder de ir e vir, de se locomover. Então você restringe aquele poder ali dele. Em prol de quê? Do interesse da coletividade. Em prol da segurança pública, né? Que a segurança é interesse da coletividade. Outro exemplo, abordagem a suspeito, a busca domiciliar e pessoal. Tudo isso faz parte do poder de polícia. Eu estou restringindo, condicionando o direito individual em prol de algo que é maior, em prol de algo que é para satisfazer o interesse público. Beleza? Um exemplo também, fora da polícia. Uma fiscalização pela Prefeitura de Vila Velha, Prefeitura de Vitória, em bares, em restaurantes. Exemplo fiscalizando, né? Se o alimento está dentro da validade, se é sadio, como é que está o ambiente, né? Se é limpo. Então essa fiscalização, esse poder que eles têm de fiscalizar, é um poder de polícia. Os fiscais da prefeitura usam do poder de polícia. Então, entendeu como é que o poder de polícia não pertence só à polícia, mas a todos que pertencem à administração pública, todas as entidades, todos os órgãos podem usar desse poder de polícia? E aqui dentro do poder de polícia, gente, uma coisa que vocês têm que decorar, que isso aqui cai em prova, são os atributos do poder de polícia. Eu gravei os atributos como DAC, que são as iniciais dos 3 atributos. O primeiro é discricionariedade. O primeiro atributo do poder de polícia, discricionariedade. Discricionariedade está ligado com a livre escolha que você tem para exercer o poder de polícia e aplicar sanções e meios necessários para atingir um fim, que é o interesse público, de acordo com a oportunidade de conveniência. Então, de acordo com a oportunidade de conveniência, eu tenho uma margem de escolha dentro daquilo que eu posso agir. É discricionário a mim. Quando fala discricionariedade, está me dando uma margem de escolha. Entendeu? Dentro daquilo que eu posso fazer. Claro, eu tenho que agir dentro da lei, mas a lei mesmo me dá essa margem de eu escolher, dentro da oportunidade de conveniência, o que eu vou fazer. Então, discricionário. O segundo atributo do poder de polícia, o segundo atributo do poder de polícia é autoexecutoriedade. Quando eu falo em autoexecutoriedade, é o direito de eu julgar e executar os meus atos sem intervenção do judiciário, desde que atenda às exigências legais. Então, assim, é o direito que eu tenho de praticar atos
sem ficar pedindo a permissão do judiciário, sem ficar pedindo autorização do Poder Judiciário. Então, a lei me dá esse poder de eu agir sem ter que procurar o judiciário para me agir, entendeu? Então, isso é autoexecutoriedade. Só você lembrar, falou em autoexecutoriedade, ó, executoriedade. A palavra executoriedade lembra de quê? De executar. Então, quando falar autoexecutoriedade, você vai lembrar, opa, julgar e executar, julgar e executar. Aqui você não vai confundir com o princípio que eu falei lá antes, que faz parte dos princípios implícitos de autotutela, que às vezes pela palavra autotutela, autoexecutoriedade, você pode confundir um com o outro. Mas a diferença está no seguinte, que quando eu falo em autoexecutoriedade, eu estou falando de executar alguma coisa, de eu julgar e executar, de tomar a minha decisão. Autoexecutoriedade é o nome, executoriedade, executar. Eu vou praticar um ato. Autotutela não. Autotutela não é você praticar um ato, é você rever um ato que já foi praticado. Entendeu? Aqui na autoexecutoriedade eu estou praticando um ato. Na autotutela não. Autotutela você está revendo um ato que foi praticado por você lá atrás, e aí você vai tomar uma decisão de manter o ato, de você anular o ato, ou de você revogar o ato, igual eu comentei com vocês anteriormente. Beleza? Então, o segundo atributo do poder de polícia é a autoexecutoriedade. E o terceiro atributo do poder de polícia é a coercibilidade. Coercibilidade fala de quê? De você usar a força, de uma imposição coativa, o emprego da força pública proporcional à resistência oferecida para cumprimento das medidas, entendeu? É a coerção, entendeu? Então você vai usando, quando você impõe a força para alguma coisa, você está usando o atributo da coercibilidade que foi dado a você, entendeu? Quer ver um exemplo de autoexecutoriedade que costuma cair em prova? Por exemplo, o poder que a prefeitura ela tem de demolir um prédio que ameaça cair. A prefeitura foi em um local, viu um prédio lá que estava quase caindo, botar em risco a vida de pessoas, e ela foi e demoliu aquele prédio. No outro dia ela foi e demoliu. Ela tem esse poder. Ela não precisou de pedir o judiciário autorização para demolir. Mas ela já foi o quê? Em busca de proteger a vida, que é muito mais importante, a vida da coletividade, das pessoas que estão ali em volta. Então ela demoliu aquele prédio. Beleza? Então a prefeitura usou o seu poder de autoexecutoriedade. Ela executou uma ação de demolir o prédio em busca de proteger o direito da coletividade à vida. Beleza? Um guincho também, guinchar um veículo em local irregular. Quando o veículo está estacionado num local irregular. Aí o polícia, né, ou o agente municipal chegou no local, né, com autoridade sobre a via, né, chegou no local e viu esse carro irregular que está atrapalhando o trânsito, está colocando em risco a segurança das pessoas. E aí ele chamou um guincho para tirar esse veículo dali. Ele precisou de autorização do judiciário? Não. Ele simplesmente chamou o guincho, né, confeccionou ali a multa e guinchou o veículo. Ele usou o quê? O seu atributo do poder de polícia de autoexecutoriedade. Ele usou o poder de polícia baseado no atributo de autoexecutoriedade, beleza? É dessa forma que cai em prova, gente. Quer ver um exemplo que eu vou dar para vocês? Deixa eu ver aqui. Cai para vocês assim, ó. Um particular estacionou seu carro numa vaga destinada à viatura da Polícia Militar. Ao constatar a irregularidade, o policial militar lavrou um auto de apreensão e determinou a remoção do veículo. A atitude do policial foi pautada em seu poder de polícia. Qual atributo do administrativo foi aplicado? Então, aquele guinchou o veículo, né? E ele multou. Então, ele já falou, qual o poder que ele utilizou ali? Foi o poder de polícia. Mas dentro do poder de polícia, qual o atributo que ele usou para fazer esse ato? Foi competência? Então, se você sabe que os atributos do poder de polícia são 3, que eu falei com vocês, o DAC, que é discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Então, você já vai ficar atento que não pode fugir desses 3. Então, competência, você sabe que não é nenhum dos 3. Motivação, não é nenhum dos 3. Segurança jurídica, não é nenhum dos 3. Discricionariedade faz parte do atributo de poder de polícia. Só que você sabe que discricionariedade fala da livre escolha de você agir, que não é o caso aqui.
o caso aqui, ele agiu, ele escolheu remover o veículo. E esse poder, esse atributo que ele usou foi a auto-executoriedade, ou seja, ele não precisou de pedir permissão à justiça para tomar essa atitude, mas simplesmente ele agiu daquela maneira que estava dentro da lei para ele agir. Então ele usou o poder de polícia baseado no princípio da auto-executoriedade, beleza? É dessa forma que cai em prova. E vocês precisam de saber isso aqui, pelo amor de Deus. Eu sei que é chata, a matéria é muita coisa, mas vocês têm que pelo menos entender isso aqui. Quando cair lá, vocês vão... Opa, ele falou sobre isso aqui. É mais ou menos isso aqui. Vocês vão saber ir por eliminação, entendeu? Ir riscando na frente as que não são, tal, entendeu? Em prol de acertar. Vamos lá. Agora o terceiro poder administrativo, hierárquico. Hierárquico é fácil, né? Dentro do militarismo nós já temos o quê? A disciplina e a hierarquia. Quando fala em hierarquia, fala o quê? De relação de subordinação, escalonamento. Então o poder hierárquico é isso, é uma relação de subordinação. E esse poder hierárquico, ele dá o quê? Ele dá uma autoridade ao órgão, à entidade, ao agente público, de dar ordens, de orientar, de controlar, coordenar, fiscalizar, corrigir erro, delegar e avocar, né? Quando eu delego, eu estou passando uma função para outro subalterno. Eu pego uma função que é minha e dou para alguém que está abaixo de mim. E quando eu avoco, eu pego algo que é de alguém que está abaixo de mim, um subalterno, e chamo para mim a responsabilidade. Falo, deixa que isso aqui eu faço. Estou avocando. E delegação é quando eu passo para ele fazer. Beleza? Então o poder hierárquico, ele te dá essa relação de subordinação e te autoriza a você fazer tudo isso. O outro poder administrativo é o discricionário. O poder discricionário tá ligado... Quando falar sobre discricionário, gente, você tem que lembrar de uma liberdade de ação. Liberdade de escolha dada por lei. Para você atuar de acordo com a oportunidade e conveniência, tá? Então, falou em discricionário, deu uma liberdade para a gente atuar. Dentro da lei, né? Nunca fora da lei, mas uma liberdade para ele atuar e escolher de acordo com a oportunidade e conveniência. O outro aqui é o vinculado. O vinculado, ele é o contrário do discricionário. O vinculado, ele já não tem margem de escolhas. O agente é obrigado a seguir a lei. Ele é obrigado porque a lei, a regra é clara, ela está ali, ela não te dá uma margem para você escolher o que você pode fazer, ela manda você fazer aquilo ali e acabou. Isso é vinculado. Quer ver um exemplo? As licenças paternidade, 20 dias. Então a pessoa, quando ela pede uma licença paternidade, é porque o filho nasceu. E aí o administrador ali, público, ele não pode escolher, não, mas eu não quero dar 20 dias, eu quero dar 5 dias, eu quero dar 10 dias. Não, ele tem que dar 20 dias, porque a lei manda dar 20 dias. Não deixou uma margem de escolha para ele. Entendeu? Isso é poder vinculado. O discricionário não, o discricionário é quando ele pode escolher o que ele pode fazer ali dentro daquela ação. Então vocês têm que ter isso em mente, que eles costumam trocar isso em prova, eles costumam botar que o discricionário não tem margem de escolha e que o vinculado tem margem de escolha. Então você não pode esquecer, isso é muito importante. Outra coisa que o último poder administrativo é o poder disciplinar. O poder disciplinar, o próprio nome já fala, é a faculdade de apurar infrações e aplicar penalidades. Então falou disciplinar, você fala o quê? É um ato de disciplina, vou disciplinar, eu vou apurar infrações e vou aplicar uma penalidade ou uma punição administrativa, tá? E eles vai aplicar essa penalidade ou punição aos seus servidores. Não é particular, não, tá, gente? Esse poder aqui administrativo disciplinar, ele vai aplicar essa penalidade sempre aos seus servidores, caso eles cometam alguma infração. Pode cair lá na prova que o poder disciplinar é o poder que é dado para aplicar penalidade ao particular. Não, particular não. Aos seus servidores próprios, entendeu? Esses aí são os poderes. Então, são 6 poderes, né? Que é o poder regulamentar, o normativo, privativo do chefe do executivo, poder de polícia, que eu falei com vocês, que o poder de polícia tem 3 atributos,
discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Aí vem o terceiro poder, que é o hierárquico. Terceiro poder, o quarto, discricionário. Quinto, vinculado. E o sexto, disciplinar. Esses 6 poderes vocês precisam estar na cuca, na mente de vocês, beleza? Agora vamos falar sobre ato administrativo. O que é um ato administrativo? O ato administrativo é toda a manifestação da vontade da administração pública. Tudo que a administração pública ela for fazer, ela tem que fazer através de atos administrativos. Então, tudo que ela for fazer para adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir, declarar direitos, impor obrigações, tudo é feito através de um ato administrativo. É um ato que ela pratica, que é o ato administrativo. Beleza? Só você lembrar isso. E cair na prova lá, o que é ato administrativo? Marque a sentença correta. Aí você vai lembrar. É toda a manifestação da vontade da administração pública. Né? Ela tem uma vontade de praticar esse ato. E tem por fim o quê? Adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir. Qualquer ato que ela fizer, qualquer verbo que ela praticar vai ser através de um ato administrativo. Que é a manifestação da vontade da administração pública. Beleza? Agora nós vamos falar sobre elementos ou requisitos do ato administrativo. Isso aqui é muito importante também. Vocês têm que decorar. São 5 elementos ou requisitos, tá? Eu criei uma mnemônica para mim, gravar, que é COFIFO-MOB. COFIFO-MOB, minha mnemônica. Mas vocês criam de vocês, conforme vocês acharem melhor, que é muito pessoal, mnemônica. A primeira aí, que é o fala de competência. Competência é um poder legal para praticar o ato. Você é competente para praticar o ato. O próprio nome já te dá para você entender. Então, se cair lá um relacione, alguma coisa nesse sentido, opa, falou incompetência, fala de quê? De um poder legal para praticar o ato. E uma coisa que você tem que lembrar também, costuma cair em prova, que um vício de competência, o vício é algo que anula o ato administrativo, é o excesso de poder. O excesso de poder, que é você agir além do limite disponível, além daquilo que está na lei, ele gera um vício e ele anula o ato administrativo, tá, gente? Então, dentro da competência tem um vício de excesso de poder que pode anular o ato administrativo, se agir fora do limite da lei. O segundo elemento do ato administrativo, para ele ser válido, é o motivo. O motivo é o porquê do ato existir. Então, as razões do ato existir é o motivo. O terceiro é a finalidade. Finalidade é o efeito mediato, que é o interesse público. Então, a finalidade sempre vai ser o interesse público. Sempre. Sempre. A finalidade do ato administrativo sempre vai ser a vontade do coletivo, o interesse público, tá? E uma coisa que vocês precisam de também entender, que o vício da finalidade, é algo que pode acontecer para anular a finalidade, é o desvio de poder. Então eles costumam trocar na prova. Lembra que eu falei que o vício da competência é o excesso de poder? Eles costumam trocar esses dois. Eles costumam falar que o desvio de poder é o vício da competência e o excesso de poder é o vício da finalidade. Aí você já está ligado e fala, opa, não. Eu lembro que ele falou que excesso de poder é o vício da competência e desvio de poder é o vício da finalidade. Beleza? O quarto elemento é o objeto. O objeto já é o efeito imediato. É o efeito praticado ali na hora. É o resultado prático. Então, falou em objeto, é o resultado prático. Foi feito ali na hora, que é imediato. Tá, gente? E o quinto é a forma. A forma, ela sempre vai ser, é obrigatório, o ato administrativo é obrigatório ser feito na forma escrita. Escrita. Lembra disso. Na prova pode cair lá que a forma, ela é a forma verbal, forma falada, vai inventar um monte de palavra. Aí você, opa, tá errado, que a forma ela tem que ser escrita. Beleza? Eu vou dar um exemplo para vocês desses elementos aqui. Numa abordagem policial, por exemplo. Numa abordagem policial, quando eu faço uma abordagem policial, a competência, quem tem poder para praticar esse ato, é quem? No caso da abordagem policial feita por militares, é a polícia militar. A polícia militar que vai ser o órgão competente. O policial militar,
A pessoa do polícia, o policial militar, vai ter a competência para praticar esse ato. Ele tem um poder legal para isso, certo? Então a competência numa abordagem policial vai ser do policial militar. O motivo na abordagem policial vai ser o quê? Pode ser vários motivos, pode ser aprender armas e drogas, tá? Pode ser também aprender produtos fruto de crime, produtos roubados, furtados. Pode ser N motivos. Então percebe aí como é que é, você dando um exemplo prático é mais fácil de você entender? Numa abordagem policial, a finalidade é o quê? É sempre atender o interesse público. E qual é a finalidade de atender o interesse público na abordagem policial? Está relacionado com a segurança pública. Porque a segurança pública é um direito de todos. E é um dever de quem? Do Estado. Então, a finalidade na abordagem policial sempre vai ser atender o interesse público de segurança pública. O objeto, numa abordagem policial, eu falei que o objeto é o efeito imediato. O objeto vai ser o quê? É aquilo que vai ser feito ali na hora, o resultado prático. É o quê? É a própria abordagem, a própria revista. Quando eu abordo alguém, no caso aqui o motivo foi aprender armas e drogas, eu vou fazer o que nele? Uma revista. Parei a pessoa, né? Eu restringi, condicionei o direito dela de ir e vir ali para aquele momento, em prol da coletividade, né? Então eu usei o poder de polícia que eu tenho, né? Eu parei ela, abordei ela. Eu tirei e restringi um direito dela. Naquele momento ali, ela tá restrita, esse direito dela de se locomover, porque eu parei ela ali. Mas a lei me dá poder para isso, porque é o interesse da coletividade, a segurança pública, certo? E aí, eu já tinha um propósito, eu abordei ela, mas com um motivo, de aprender arma e droga. E aí o objeto, o que eu vou fazer ali naquele momento? A ação que eu vou tomar naquele momento ali é fazer a revista, a busca pessoal nela. A busca no veículo, a busca pessoal, para ver se eu encontro essas armas e essas drogas. Então, aquilo que eu faço ali, o resultado prático que eu faço ali, está ligado ao objeto. Tá? E a forma, eu falei com vocês que a forma vai ser sempre a forma escrita. Que depois que eu fizer aquilo ali, eu tenho que registrar em boletim de ocorrência. Tá? Tem que ser registrado na forma escrita. Porque se eu não registrar, praticar o ato administrativo na forma escrita, ele pode ser um ato nulo, ele não vai ser válido. Então tem que registrar, por isso que é feito os boletins de ocorrência, para ser válido, senão ele não tem uma validade. Beleza, gente? Então vocês entenderam isso aí, né? É importante vocês entenderem isso aí. Agora eu falei com vocês sobre elementos do ato administrativo